Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Veterano de 88 anos é ridicularizado por 6 motociclistas quando ele faz uma ligação, eles ficam sem palavras. Em uma cidade de ruas de paralelepípedos e prédios antigos, onde o passado ainda parecia ter controle sobre o presente, Paul Granger, um veterano de 88 anos, percorreu o bairro. As ruas estreitas, ladeadas por casas de tijolo centenárias, pareciam reter o eco de vozes de tempos passados. As pedras, desgastadas pelo tempo e gerações de passos, sussurravam histórias esquecidas. Havia uma suave melancolia no ar, uma espécie de respeito invisível, como se o passado se recusasse a ser engolido pela modernidade. As casas, com suas janelas fechadas e portas de madeira desgastadas pelo tempo, pareciam testemunhar outra época. Até mesmo as luzes da rua, brilhando suavemente na brisa, pareciam congeladas em uma época em que a iluminação urbana era uma promessa de segurança. Paulo caminhou entre eles, um homem à margem do mundo moderno. Seus passos eram lentos, mas cada movimento tinha a dignidade de um homem que havia enfrentado provações muito maiores que as dificuldades da vida cotidiana. Ele não tinha pressa. Suas pernas, que lutavam para se mover para frente, carregavam anos de história. Cada passo parecia uma resistência contra o esquecimento, cada respiração uma afirmação de que ele ainda tinha um lugar em um mundo que, em sua opinião, havia esquecido suas raízes muito rapidamente. Seu casaco de lã, desgastado por décadas de uso, parecia se ajustar ao seu corpo como uma segunda pele velha. Estava desbotado pelo tempo, com os cantos desgastados por centenas de vezes que servia de proteção contra os ventos gelados do inverno ou contra o calor escaldante dos verões passados caminhando sob o sol escaldante. Apesar do desgaste do tecido, pousava seu casaco como um símbolo de seu passado, um passado forjado na guerra, camaradagem e sacrifício. Cada botão, cada dobra parecia contar uma história. A história de um homem que, na juventude, deixou sua cidade natal para servir um país que nunca o reconheceria plenamente por seus esforços. Seus olhos, de um azul penetrante apesar dos anos, ainda brilhavam com a clareza de alguém que viu e viveu a história. Embora seu rosto tivesse rugas, sua memória estava intacta. Paulo não foi apenas uma testemunha do passado, ele foi um ator nele. Ele testemunhou o nascimento da paz após a guerra, viu amigos caírem ao seu lado e carregou a dor e as memórias de cada batalha até a velhice. Seus olhos refletiam imagens de campos de batalha, de companheiros perdidos, mas também de momentos inestimáveis de fraternidade, de sorrisos compartilhados em momentos de descanso. Naquele dia, ele estava indo à pequena livraria local, lugar que frequentava há décadas. Esta livraria, aninhada entre 2 prédios antigos, sobreviveu ao ataque do tempo e do progresso. As janelas, ligeiramente embaçadas pela umidade, revelavam prateleiras afundadas sob o peso de livros e jornais antigos. As portas, feitas de madeira entalhada, exalavam um cheiro de papel velho e couro. Para Paulo, era um santuário, um lugar onde o mundo exterior parecia não existir. Foi ali que ele veio para se perder, para redescobrir um pouco daquele tempo em que as palavras eram a única maneira de se conectar com o mundo. Ele costumava passar longas horas lá, lendo jornais, folheando livros de história e conversando com o livreiro, um jovem fascinado por histórias do passado. O jovem livreiro, Thomas, tinha um profundo respeito por Paul. Ele sempre ouvia atentamente as histórias de guerra de Paulo, absorvendo cada detalhe, admirando a sabedoria que emanava de um homem que havia passado por tanta coisa. Para ele, Paul não era apenas um velho que passava o tempo na livraria, ele era uma enciclopédia ambulante, uma janela para uma era passada. Paulo era uma espécie de mentor silencioso, um modelo de dignidade e resiliência. Enquanto ele caminhava lentamente, o rugido dos motores quebrou o silêncio habitual do bairro. O barulho dos motores, estridente e potente, parecia quebrar a serenidade do lugar. Esse tipo de barulho não era bem-vindo aqui. A cidade tinha seu próprio ritmo, um ritmo tranquilo, quase nostálgico, e esse barulho mecânico estava em total dissonância com esse cenário antigo. Uma gangue de 6 motociclistas, vestidos de couro preto e usando capacetes decorados com caveiras e chamas, avançou pela rua principal. Eles dirigiam em alta velocidade, com seus motores barulhentos sacudindo as janelas dos prédios, perturbando o equilíbrio daquele bairro pacífico. Os motociclistas eram jovens, barulhentos e arrogantes.
Eles ocupavam a rua com tanta confiança que tudo parecia pertencer a eles. Seus capacetes, adornados com símbolos de rebelião, brilhavam ao sol da tarde. Suas jaquetas de couro preto contrastavam perfeitamente com o cenário tranquilo, como intrusos em um quadro vivo. Elas chamavam a atenção dos transeuntes, que as observavam com certo constrangimento, às vezes até com um pouco de medo. Eles exalavam uma aura de desafio, poder bruto e desprezo por qualquer coisa velha, sábia ou silenciosa. Ao ver Paulo caminhando sozinho, um dos motociclistas, um jovem de cerca de 25 anos, inclinou-se em direção aos companheiros e gritou em voz alta e zombeteira: "Olha aquele velho, ele deve estar perdido no próprio mundo. Tem certeza de que não é um zumbi andando por aí, tem?" Os outros motociclistas caíram na gargalhada, como se esse comentário fosse o toque máximo de humor. Eles se sentiam fortes em seu grupo, invencíveis em sua juventude e paixão. Outro motociclista deu um passo à frente, parecendo divertido, e bateu seu capacete no de Paul, como se quisesse humilhá-lo ainda mais. "Então, vovô, você já sabe para onde vai? Ou decidiu dar uma caminhada à moda antiga?" O motociclista zombou, com um sorriso sarcástico no rosto. Paulo, apesar da idade avançada, permaneceu calmo. Ele sabia que esse tipo de situação não era incomum para um homem de sua idade, especialmente em um mundo onde os jovens pareciam estar perdendo respeito pelas gerações passadas. No entanto, ele foi treinado em uma escola completamente diferente. Ele conheceu rigor, honra e disciplina em circunstâncias onde arrogância e insolência não tinham lugar. O que ele viu durante a guerra, o que ele vivenciou, o moldou de maneiras que esses jovens nem sequer conseguiam conceber. Ele olhou nos olhos do motociclista que o havia provocado, mas sua expressão não revelava medo nem raiva. Ele não precisava levantar a voz nem responder a insultos. O silêncio e o autocontrole eram armas muito mais poderosas. Sem dizer uma palavra, ele enfiou a mão firme no bolso do casaco e tirou o celular. Um modelo simples e desgastado, com teclas grossas e tela monocromática. Ele nunca teve interesse em smartphones modernos e suas distrações intermináveis. Este telefone, embora rudimentar, era seu único elo com o mundo exterior e, naquele momento, serviria para restaurar uma ordem que aqueles jovens despreocupados ainda não entendiam. Os motociclistas caíram na gargalhada quando viram o antigo dispositivo. Um deles sibilou entre os dentes e disse ironicamente: "Ei, olha isso! Parece que ele acabou de tirar uma relíquia do museu." "O que é isso? Um telefone ou uma relíquia da Guerra Fria?" O riso redobrou, acompanhado de gestos exagerados de espanto e diversão. O mais novo do grupo, um homem loiro com um rosto jovem, mas uma atitude já arrogante, aproximou-se novamente e inclinou-se levemente em direção a Paul, com um sorriso irônico nos lábios. "Para quem você está ligando, vovô? Sua esposa? Ou você precisa de um lembrete de como funciona?" Paul não reage imediatamente. Ele apenas pressionou as teclas lentamente, discando um número que sabia de cor. Cada tecla pressionada ecoava no ar carregado de tensão, um forte contraste com o rugido dos motores e as vozes gritadas que haviam dominado a rua momentos antes. O silêncio caiu gradualmente. Algo na atitude de Paul, em sua lentidão medida, criou uma sensação estranha, um sutil mal-estar. Então ele olhou para cima e encarou a loira com uma intensidade perturbadora. "Não, não vou ligar para minha esposa", ele disse com uma voz calma, mas implacável. "Vou ligar para um homem que você conhece muito bem, rapaz. Você não percebe, mas você acabou de atacar outra pessoa que não eu." Os motociclistas pararam de rir. Um tremor, imperceptível mas real, percorreu o grupo. O líder, um homem corpulento de barba castanha, franziu a testa, intrigado com a confiança do velho. "Para quem exatamente você vai ligar?" ele disse, fingindo indiferença. Paul apertou o botão de chamada e lentamente levou o telefone ao ouvido. Ele não tirou os olhos deles. General Richard Williams. Um silêncio caiu como um manto de chumbo. O nome parecia pairar no ar, suspenso entre a dúvida e o medo latente. Os motociclistas trocaram olhares incertos. Alguns apertaram os olhos, como se tentassem lembrar onde tinham ouvido aquele nome antes. O loiro, porém, não se deixou abater. Ele bufou, tentando se livrar da tensão que estava aumentando. "Um general, hein? Você quer que acreditemos que você tem um general em seus contatos?" Vamos,
Pare de agir, bobo. Paul, imperturbável, calmamente levou o telefone ao ouvido. Ele não precisava levantar a voz nem acrescentar detalhes desnecessários. Algumas palavras bem colocadas foram suficientes. Ele esperou o sinal e então disse em tom calmo, mas imbuído de autoridade natural: Olá, Richard, aqui é o Paul. Estou na área e estou tendo alguns pequenos problemas com alguns jovens que parecem ter perdido todo o senso de respeito. Pensei que talvez você pudesse lembrá-los um pouco do lugar deles. Ele desligou imediatamente, sem acrescentar mais uma palavra. Essa simples troca, deliberadamente breve, deixou os motociclistas perplexos. Um deles, mais ousado que os outros, deu um passo à frente com um passo lento e provocativo, com um sorriso zombeteiro nos lábios. Quem é esse Richard, meu velho? Um dos seus amigos do clube de bridge? Os outros riram baixinho, confiantes em sua superioridade numérica e na impressão de domínio que achavam que exerciam sobre o velho. Mas Paulo não respondeu. Ele simplesmente colocou o telefone no bolso do casaco e então olhou para cima para encontrar os olhos do motociclista insolente. Houve um silêncio. Não um silêncio tranquilo, mas um desses silêncios pesados, carregados de uma tensão invisível que até o mais arrogante poderia sentir. Esse silêncio anunciava uma mudança iminente, uma transformação que os jovens ainda não conseguiam entender. Alguns minutos se passaram em antecipação opressiva, até que um zumbido abafado, quase perturbador, quebrou a calma. Um carro preto de luxo se aproximava lentamente. As janelas escuras obscureciam o interior, acentuando a aura de mistério e poder que ele exalava. Ela estacionou suavemente no acostamento, a poucos metros do grupo. Os motociclistas trocaram olhares nervosos. A excitação demonstrada anteriormente havia se transformado em uma estranha preocupação. A porta do veículo abriu com fluidez impecável. Um homem em uniforme militar saiu, seguido por outros 2 oficiais, todos eretos e imponentes, com suas insígnias e distintivos indicando alta patente. Eles caminharam confiantemente em direção a Paul, ignorando completamente os jovens congelados. O oficial da frente parou diante dele e o saudou com grande respeito. General, disse ele formalmente, inclinando a cabeça ligeiramente em sinal de deferência. Os motociclistas pararam de respirar. O silêncio que se seguiu foi ainda mais assustador do que a aparição do carro. Eles estavam imóveis, como se estivessem petrificados, suas mentes tentando desesperadamente juntar as peças do quebra-cabeça. Este velho que eles consideravam insignificante, a quem eles zombavam e humilhavam descaradamente, era um general? Seus olhares se moviam freneticamente de Paul para os soldados, depois para o carro, em busca de uma pista, uma explicação, uma saída. Paulo, porém, não se moveu um centímetro. Ele não sorriu, não saboreou o desânimo deles. Ele simplesmente levantou a mão, num gesto lento e calculado, para sinalizar que se afastassem. Senhores, acredito que vocês cometeram um erro, disse ele calmamente, sua voz soando como uma sentença irrevogável. Você não sabe com quem está lidando. Os jovens, antes tão autoconfiantes, não tinham mais nada a dizer. Eles entenderam. Eles subestimaram um homem que, por trás de sua aparência antiquada e comum, tinha autoridade e uma rede de influência que os ultrapassava em muito. Lentamente, quase mecanicamente, eles recuaram. Sua arrogância havia evaporado, substituída por uma mistura de vergonha e profundo desconforto. Eles nem estavam mais tentando salvar as aparências. Eles perderam sem sequer um golpe ser trocado. Paulo, por sua vez, virou-se para os policiais e deu-lhes um sorriso discreto, quase imperceptível. Então ele deu um passo em direção aos espectadores que se aglomeravam, atraídos pela cena. Rostos curiosos e fascinados, alguns impressionados, outros simplesmente intrigados pelo que tinham acabado de ver. Ele olhou para a multidão e, sem levantar a voz, disse estas palavras, cheias de sabedoria e calma absoluta. Nunca é tarde para aprender que respeito é conquistado, não importa a idade. Então, sem olhar para trás, ele se virou e caminhou calmamente de volta para a livraria de onde tinha acabado de sair. Atrás dele, os motociclistas desapareceram lentamente pela rua, com os ombros curvados sob o peso de uma lição que nunca esqueceriam.